Resumo do livro, A Garota do Lago. Não deixe de se inscrever e compartilhar, para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Nas montanhas em uma pequena cidade chamada Summit Lake aconteceu um crime cruel. Rebecca Eckerley é violentada e brutalmente assassinada. Filha de um advogado rico e importante, vinda de uma família tradicional, ela sempre mostrou-se uma moça quieta e estudiosa. Sem muitos amigos e aparentemente sem inimigos, a forma selvagem com que o crime acontece mostra que essa não parece ser a realidade. Apesar das marcas de luta, não temos sinais de arrombamento. Becca abriu a porta para o assassino. A jovem estudante de direito foi para a casa do lago que a família possui para estudar para as provas finais da pós-graduação. Sua vida andava muito turbulenta e ela sofria com um segredo que estava escondendo de todos. Minutos antes da sua morte, ela fez uma última ligação para os pais contando esse segredo e tirando todo esse peso da sua consciência. Após o crime, as provas começam a ser encobertas e nada é comentado. O delegado responsável é afastado e o caso entra em um terreno secreto. Tudo em torno da sua morte é um mistério e isso desperta a curiosidade de todos. O fluxo de informações passa a ser barrado pelos próprios pais da garota. Kelsey Cassel é uma jornalista investigativa que voltou a trabalhar depois de passar algumas semanas afastada. Ela não queria encarar os seus colegas de trabalho, pois mesmo voltando dias antes de acabar a sua licença, ela não estava preparada para receber perguntas e olhares. Para evitar esse constrangimento, seu chefe a enviou para cobrir uma história sobre um assassinato que ocorreu na cidade de Summit Lake. A vítima se chamava Becca Eckerley e era uma jovem estudante de direito que estava terminando seu curso, mas foi assassinada de forma brutal dentro da casa de sua família. Becca era uma pessoa bem-sucedida, com pais que sempre investiram em sua educação. Ela tinha um futuro promissor e fazia planos para sua carreira. Ninguém conseguia imaginar quem seria capaz de fazer isso com uma jovem tão conhecida e querida. A dor era lancinante. A visão de Becca ficou embaçada, e a audição, comprometida. Foi quando ele enfiou as mãos frias sob a calça do agasalho esportivo dela. Nesse momento, Becca recobrou a plena atenção. Apesar de estar imobilizada sob o peso do corpo dele, ela o esmurrou e o arranhou ao ponto de deslocar alguns dedos e de as unhas ficarem cobertas de pele e sangue. Kelsey não fazia ideia de onde estava se metendo. Assim que chegou na cidade, se deu conta de que se tratava de um caso complexo. O pai da vítima, um advogado poderoso, estava usando a sua influência para encobrir a investigação e omitir informações importantes sobre o caso. E é claro que por se tratar de uma cidade pequena, muitos acreditavam que o assassino estava apenas atrás de dinheiro. Só que pela experiência da jornalista, ela sabia que tinha muito mais coisa por trás desse crime e por isso decidiu investigar o assassinato. E com a ajuda de alguns moradores da pequena cidade, a jornalista descobriu alguns segredos sobre a jovem Becca. Kelsey ficou ainda mais curiosa quando descobriu que a jovem deixou o seu assassino entrar na casa no dia do crime. Movido por essa curiosidade, Penn, dono de uma famosa revista, manda sua jornalista Kelsey Cassel para a pequena cidade em busca de respostas. Ela havia retornado há pouco para o seu trabalho, após passar por uma experiência traumática. Na cidade ela conta com a ajuda de diversas figuras presentes na comunidade. Aparentemente sem pistas, a polícia e Kelsey se veem perdidos nessa busca pelo culpado. A chave para descobrir todos esses segredos está presente em um diário que a garota mantinha, mas que acabou sumindo da vista de todos. Em meio às investigações, um grupo de amigos ganha atenção. Becca, nossa vítima, Brad, Jack e Gail, seriam eles as respostas para desvendar esse mistério. E o mais importante, que ela se encontrará nesse crime uma forma de exorcizar os seus próprios demônios. Minha opinião. O autor conseguiu segurar muito bem o segredo da trama, com justificativas amarradinhas e sem furos, mas a sequência final pedia muito, na minha visão pessoal, umas doses de ação e violência que acabaram não acontecendo. O desenvolvimento da repórter que protagoniza o livro traz a construção de personagem bem pensada para o crime em questão. O passado recente de Kelsey tem fortes doses traumáticas que precisam ser enfrentadas e superadas por ela, e a morte de Becca acaba trazendo tudo isso à tona de forma avassaladora. Uma grande cartada do autor e talvez o ponto alto do livro. Em uma avaliação geral, A Garota do Lago é um suspense básico e normal. Seu aparente sucesso é mais fruto do excelente trabalho de marketing que a Faro tradicionalmente faz com suas obras a partir de parceiros bem engajados, do que de qualidade ou de genialidade. É uma ótima pedida para um fim de semana de entretenimento. Quando comecei a leitura pensei que seria um daqueles livros tensos que nos deixam maravilhados e ávidos por um desfecho surpreendente. Mas o que encontrei foi um livro morno, com personagens rasos que não agradaram em nada. Um livro que tinha tudo para ser maravilhoso, mas que deixou bastante a desejar. Nenhum dos personagens foi bem explorado. Kelsey, que era para ser a protagonista, acaba sendo apenas só mais uma na história toda e revela-se extremamente sem sal. Ela faz muito pouco na trama e a sua investigação só anda por ter pessoas a ajudando. Para uma jornalista ela é bem lerda. Desde o início sabemos que aconteceu algo com ela e isso serviria para engrossar a trama, só que essa situação é deixada completamente de lado. O autor perdeu de explorar o passado dela e de formar uma trama bem mais interessante. Ele tinha todos os elementos para isso. Toda a conexão que poderia ser feita, as pinceladas que poderiam ser dadas foram esquecidas e acabamos esperando algo mais. Becca é outra que não teve o seu devido valor desenvolvido. Até agora estou sem entender qual era a sua verdade faceta. Ela realmente era aquela boa moça ou tudo que ela fazia tinha uma segunda intenção? Presenciamos uma Laura Palmer ou apenas tudo ficou jogado no livro sem ser arrematado no fim? Ao terminar essa história eu desvendei o assassino, mas fiquei com milhões de dúvidas sobre o resto. O final, que confesso, já esperava e achei extremamente fraco, foi o que me decepcionou mais.
Algo a mais que me deixou bastante incomodada foi a história virar um conto de fadas do nada. Não conseguia entender se a intenção do autor era fazer um livro com um assassinato brutal ou um romance água com açúcar. Tudo fica no ar e parece que Charlie Donnelly não se deu ao trabalho de pensar em respostas para as demais perguntas. Até aquele momento, sua pesquisa dizia que Becca Kersley era uma boa garota da Carolina do Norte, que frequentava a Universidade de George Washington com uma bolsa de estudos parcial e conseguiu ser aceita para pós-graduação na mesma instituição. Correta, jamais metida em confusão e uma florescente aluna, fora morta 2 semanas atrás. A proposta da história é muito interessante, mas acaba por não alcançar as expectativas. Em determinado momento temos um segredo que Becca esconde. Pensamos em diversas coisas, mas quando vem a revelação ficamos. Sério? É isso? Impossível ninguém perceber. Toda a trama é muito fantasiosa, na minha humilde opinião. Em nenhum momento explica o motivo dos pais agirem de certa maneira e, para começo de história, os pais praticamente nem aparecem na história, sendo que a filha foi asfixiada até a morte e várias coisas estavam envolvidas além disso. A primeira vez que vi essa capa pensei se tratar de uma trama daquelas que fazem várias voltas até revelar o final e que seria algo surpreendente. Só que foi tudo muito frio, como se o autor só soubesse o final que queria dar. O decorrer do livro parece ter sido apenas jogado ali, como se ele não soubesse o que fazer com o desenvolvimento. Tudo que poderia ser aproveitado de um tema tão importante quanto esse, foi simplesmente deixado de lado. Em alguns momentos apareciam algumas boas surpresas que me levavam a crer ok, agora vai melhorar, mas aquela revelação era deixada de lado e voltávamos para a história morna novamente. Acredito que o livro pode agradar outras pessoas. Outra coisa que me irritou profundamente enquanto lia, foi a própria Becca. Até agora fiquei sem entender quem realmente ela era. Se realmente foi uma boa moça, como aparentava ser, ou se as suas ações tinham uma segunda intenção. Não vou desmerecer o autor porque fui surpreendida com o assassino. Passei a história toda imaginando que era uma pessoa e foi outra. Me senti uma otária quando liguei os pontos, mas mesmo assim o final também poderia ter sido melhor trabalhado. A Garota do Lago é um livro que, além de entreter com boas jogadas do autor, é instrutivo e educativo. Becca não foi assassinada por acaso e descobrir tudo no olhar de Kersley faz a leitura ser revigorante. O livro abre possibilidades para discussão de temas frágeis e tabulados. O livro é dividido em 4 partes e no final de cada uma delas, o autor deu um jeito de me deixar chocada com os acontecimentos descobertos. Me vi de boca aberta com o final de cada parte, tendo minhas teorias sendo desfeitas para logo depois voltarem com força, mesmo não fazendo sentido na minha cabeça. No fim, estava certa desde o começo mesmo implorando para que não estivesse. Foi um livro que me surpreendeu a cada página lida. O misto de sensações que o autor causou em mim foi algo tão surpreendente. História é muito envolvente e me prendeu até o final. Porém, ao longo da história dá para encontrar alguns furos e situações que não fazem muito sentido. Como quando uma personagem consegue determinadas coisas com muita facilidade ou convence muito rapidamente outros personagens a fazerem o que ela quer. Além disso, o final me decepcionou um pouco. Por fim, fiquei sem entender todo o cerco policial a repórter. No final não entendi quem queria tanto encobrir a história e por quê. A justificativa das pretensões de carreira do pai da Becca me parece muito fraca. Não tiro os méritos do autor em nenhum momento porque essa é uma das fórmulas consagradas do suspense e que foi muito bem utilizada no livro. Porém, em alguns pontos, deixa a desejar. Este foi um resumo do livro, A Garota do Lago. E aí, gostou do resumo do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Fim do resumo. Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos.